Felipe, né? A gente segue aqui agora com o professor Francisco, né, do campus Itaquá, cientista também dos dados, né? Vai dar algumas dicas para a gente aí como encontrar a nossa cara metade, né? Para quem não tem ainda, para quem não desfrutou do processo analógico, né? Vai ter um ânimo maior com talvez a inteligência artificial. Né? O professor Francisco é mestre em ciência da computação, especialista em ensino de matemática, professor de matemática, desenvolvedor de software, possui mais de 25 anos de experiência na área da computação. Atua no desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão, integração entre sistemas e no desenvolvimento de aplicativos em diversas plataformas, tecnologias, linguagem de programação e gerenciadores de bancos de dados. Né? E também é pesquisador em inteligência artificial. Professor Francisco, a palavra está contigo, né? Se precisar de qualquer apoio, a gente está aqui na base aqui. Tá. A gente vai mandar um link, né, que o professor Francisco pediu para a gente compartilhar para vocês que estão nos assistindo, preencher aí no chat. E também não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link para preenchimento do certificado. Professor Francisco, a palavra está contigo. Boa noite. Agradecer aí o convite da organização do evento, e em especial a comissão da SNCT lá do campus de Itaquaquecetuba, que propicia para a gente essa oportunidade de falar com a audiência e de poder apresentar essa... Eu chamo isso aqui de uma dinâmica, não é uma palestra, no sentido formal de uma palestra, mas eu gosto de fazer essa atividade presencialmente com os estudantes. Inicialmente eu pensei até que seríamos pessoal lá do grupo de Itaquá, e presencialmente você faz a brincadeira, você propicia a participação de estudantes tanto na apresentação quanto na participação em si da dinâmica, né? Então, é bem legal, porque você tem participantes e organizadores, todos estudantes. Mas vamos lá, a pandemia nos reservou essa atividade remota, que, por um lado, ajuda bastante também, porque propicia que outras pessoas que não teriam acesso lá possam acompanhar. Eu vou compartilhar aqui a tela de uma apresentação. E aí nós vamos falar sobre o que é essa dinâmica que eu estou propondo aí para vocês. Encontrando sua cara metade com inteligência artificial. Bom, antes de entrar na dinâmica propriamente dito, eu gostaria de fazer uma leve introdução nesse assunto e contextualizar o pessoal que está acompanhando aí do outro lado da telinha, para que vocês, quem nunca viu, tenha pelo menos uma ideia, uma noção sobre o que é a inteligência artificial e o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? A inteligência artificial, como vocês podem ver aí nessa figura, ela se apoia em dois pilares importantíssimos e que todo mundo gosta, né? Que é a matemática, aqui do lado esquerdo, e a estatística do lado direito. A inteligência artificial, por sua vez, ela é subdividida em várias partes, em várias sub-áreas do conhecimento, e o machine learning, que é o aprendizado de máquina, é o que é o mais utilizado dessas sub-áreas, é o que tem mais aplicações práticas na sociedade moderna. E o machine learning, por sua vez, também se subdivide em outras partes, e uma delas, aqui está tendo uma evolução rapidíssima e muito grande, muito importante, é o aprendizado profundo, essa bola vermelha na figura, que seria a atuação usando redes neurais para resolver problemas de inteligência artificial. A inteligência artificial como campo do conhecimento, ela interfaceia com outros campos, por exemplo, o campo de Big Data, devido ao alto volume de dados que nós temos na sociedade moderna, e é o campo de ciência de dados, que também interfaceia com Big Data, e mineração de dados. O que nós vamos fazer hoje está nessa intersecção dessas três coisas aqui, do Big Data, da mineração de dados, ciência de dados e do aprendizado de máquina, tá bom?
O aprendizado de máquina, conceitualmente, você poderia dividi-lo em três tipos de aprendizado de máquina. Um aprendizado de máquina que é chamado de supervisionado, essa parte vermelha na figura que você vê na sua tela aí, e um outro tipo é o aprendizado não supervisionado, e em verde embaixo aí você tem o aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, você fornece dados para o computador e a classificação desses dados. Você fornece os dados e os rótulos. Você fornece milhões de dados para ele, com os rótulos, dizendo o que significa aquele conjunto de dados, cada um dos dados que estão representados ali. E aí o computador aprende através de exemplos. Para você ter uma noção, por exemplo, eu coloco lá dados sobre cachorro e sobre gato, imagens, figuras, dados sobre tamanho, sobre tipo de pelo, cores, raças, etc. O que acontece? O computador pega aqueles dados e sabe separar o que é um cachorro, o que é um gato, separar o que é um cachorro, o que é um gato. Quando você fornecer uma nova informação de um gato, por exemplo, que ele não recebeu antes, ele vai comparar aquilo ali com o conjunto de dados que ele tem, com as classificações que ele tem, e vai dizer para você se o que você está passando para ele é um gato ou é um cachorro. Então, ele aprende através de exemplos. No aprendizado não supervisionado, a gente não tem mais essa característica. O computador não recebe mais exemplos, ele recebe os dados não rotulados, recebe os dados brutos ou tratados, que seja, e dentro desse conjunto de dados, por meio de algoritmos especializados, ele procura detectar uma estrutura, um relacionamento entre os dados, um padrão entre os dados. Tá? E o aprendizado por reforço, que é a área que eu realmente estudo, embora eu não vou fazer nada sobre aprendizado por reforço hoje, o computador, os algoritmos trabalham com a ideia de recompensa. E o objetivo do algoritmo é maximizar a recompensa no longo prazo. Se o computador, no ambiente, toma uma determinada ação, e essa ação é bem sucedida no longo prazo, ou seja, ele vai atingir um objetivo lá na frente, ele recebe uma recompensa, um valor positivo. Se, por acaso, ele tomou uma ação que não é boa, ele recebe um valor negativo, como uma penalização, e aí, na hora que você tem o somatório dos valores positivos e negativos, ele vai poder decidir se todo o que ele fez naquele conjunto de ações que foram tomadas propiciaram ele a ter sucesso ou a ter insucesso. Tá? Essa é uma das áreas que eu acho que vai mais evoluir no médio prazo, porque aqui o computador aprende como o ser humano aprende na maioria das vezes, através da experiência. Aqui ele aprende através da tentativa e erro, o computador pode errar mais do que a gente, às vezes você não pode errar em determinadas situações, e o computador ele pode errar e rapidamente se corrigir, e por isso que eu acredito que esse modelo de aprendizado vai ter um desenvolvimento muito grande. Nessa tela que você está vendo aí, nós temos exemplos de algoritmos, tanto de aprendizado supervisionado, como aprendizado não supervisionado, de reinforcement learning, de aprendizado por reforço, não tem nada aí, mas eu posso citar. Na parte de supervisionado, você tem algoritmos de regressão e algoritmos de classificação, principalmente. E na área de não supervisionado, você tem algoritmos de clusterização, de análise associativa e também cadeias de Markov, árvores de Monte Carlo entram nessa característica de algoritmos não supervisionados. Para aprendizado por reforço, você tem outras dezenas de algoritmos também, como SARSA, diferença temporal, K-Learning, K-Network, e assim por diante. Nós não vamos nos deter nesses detalhes, apenas queria te dar uma noção de que existe o aprendizado de máquina, existem 3 tipos mais comuns de aprendizado de máquina, e cada tipo tem um conjunto, uma grande quantidade de algoritmos que propicia a você resolver problemas de inteligência artificial por meio desses algoritmos. Bom, e onde são aplicadas essas técnicas, esses algoritmos, essa tal inteligência artificial? Bom, no mundo moderno, numa infinidade de áreas, como, por exemplo, você vê nessa figura, mídias sociais, em marketing, automação industrial, automação comercial, na saúde, instituições de crédito, de seguros,
Agora há pouco nós tivemos a palestra aí com o rapaz do Banco Santander, na área de vendas, na área de viagens, para fazer predição de preços de viagens, predição de atrasos de voos, etc. Então, tem uma infinidade de aplicações. Então, para você ter essa noção de onde é aplicado, quando você abre o seu celular, provavelmente tem um algoritmo de inteligência artificial ali, oferecendo alguma coisa para você, querendo te assistir numa tarefa e assim por diante. Se você abre o YouTube, os vídeos que aparecem ali não são por acaso, tem um algoritmo de IA por trás. Se você acessa o seu site de notícias predileto, lá também tem uma IA. Se você vai lá nas suas redes sociais, de novo tem IA tentando sugerir, proporcionar facilidades para você. E assim por diante. Bom, e o que nós vamos fazer aqui? O Helder já deve ter colocado para vocês aí um link. Nós vamos fazer uma dinâmica que eu vou coletar algumas informações de vocês, informações gerais, não são informações confidenciais, pode ficar tranquilos, né? Vocês vão preencher, acessar esse link que você deve ter recebido aí, eu não estou tendo acesso à tela do YouTube, então não sei como é que está isso aí, mas é esse link que está na tela, eu vou deixar ele um pouquinho aqui para quem quiser copiá-lo ou digitá-lo no seu aparelho. E quando você acessar esse formulário, você terá lá um conjunto de 11 questões. A questão 0 é o seu nome, para você se identificar, porque como é que nós vamos encontrar a cara metade se eu não souber quem é que está fornecendo aquele conjunto de informações para a gente, tá? E outras 10 questões bem gerais, sobre preferências que você divulga normalmente aí no dia a dia, você anda com a camisa do seu time, você fala a música que você gosta, o tipo de comida que você prefere, então não tem nenhuma informação confidencial. A Lei Geral de Proteção de Dados não vai ser afetada hoje, pode ficar tranquilo, né? E esses dados, essas informações aí também foram baseados na ciência e na Omelete. A Omelete é a Organização Mundial de Machine Learning e Estatística. É uma brincadeira que eu faço, mas fique tranquilo quanto aos dados. Eu vou passar agora, eu vou tirar a tela que tem um link, espero que vocês estejam acessando e já fornecendo os seus dados. Eu estou vendo aqui que estou cheio de respostas aqui na minha tela de controle do formulário aqui, então já estou com mais de 70 respostas aqui, melhor, quase 100 respostas, ótimo. Então, as perguntas todos já devem ter acessado, eu vou passar rapidamente por elas. O nome, a comida preferida, o seu time preferido, o esporte preferido, qual é o seu estilo musical que você mais gosta, a cor que você mais gosta, o clima que você considera mais adequado para você, qual é o meio de transporte que você usa, que você prefere ou que você gosta mais, a atividade de lazer, o seu estilo de filme, se é ação, aventura, drama, comédia, etc. E, não podia faltar, né, a sua preferência na escola, se você gosta mais de que área da escola, de biológicas, de exatas, de humanas, de tecnológicas. Então, são perguntas gerais, não tem nenhum... Embora vai servir para a gente fazer a nossa brincadeira, mas não tem nada muito científico nesse questionário aí, não. O pessoal da psicologia aí deve dar um desconto para a gente. O pessoal da ciência de dados e os especialistas também devem dar um desconto, porque o que nós vamos fazer é um exemplo até de um algoritmo que não é tão usado na prática por causa do problema computacional, da complexidade que ele tem, mas como... recurso didático para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre isso aí, eu acho que é adequado, tá bom? Bom, então, agora que os dados estão chegando aqui, eu vou passar a dizer para vocês como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos encontrar a cara metade de cada um que está fornecendo as informações aí. Nós vamos usar um conceito que tem na matemática, tem em várias áreas do conhecimento, que é o conceito de similaridade. A maioria das técnicas de aprendizado de máquina utilizam o conceito de similaridade, de semelhança, tá? E o que é similaridade? É dizer quando dois objetos são parecidos, são semelhantes, são similares, quando eles não estão relacionados ou quando eles são opostos. E é claro que existem os meios termos
dessa comparação de semelhança. E da mesma forma que eu falo de semelhança, eu posso falar de similaridade. Eu posso pensar, por exemplo, em tratar dados que não são similares. Eu quero os dados menos similares, ou com a maior de similaridade possível, tá? E voltando para a similaridade, como é que você calcula a similaridade? Você usa métricas. E existem basicamente dois grupos de métricas. Umas que são baseadas na distância, e aí nós temos a distância euclidiana, que todo mundo conhece da escola lá, e a distância de Manhattan. Nessa figura que eu coloquei na tela para vocês, a gente tem aí uma região central de uma cidade, e tem dois pontos A e B, e eles estão interligados por essa linha verde e linha reta. Essa distância em linha reta é o que a gente chama de distância euclidiana, que a gente aprendia a calcular lá em geometria analítica, usando o teorema de Pitágoras. A distância que aparece na cor púrpura, aí, em roxo, é a distância conhecida como distância de Manhattan. Como você não pode atravessar por entre os prédios, então para você sair de um ponto A, no centro de uma cidade, e ir a um ponto B, você precisa ir contornando os quarteirões pelas ruas. E aí, cada trecho de quarteirão de rua que você passa tem uma distância até você chegar ao ponto final, ponto B. E aí, a soma de todas essas distâncias é a conhecida distância de Manhattan, também chamada de City Block, distância City Block. Tá? E o outro grupo de métricas de similaridade são aquelas que são baseadas mais na semelhança entre os objetos, entre os conjuntos de dados. E aí entram fortemente a estatística e a matemática. O pessoal da estatística aí está vendo aí os 3 primeiros itens que eu listei aí, correlação de Pearson, Spearman e Kendall, que são coeficientes que vêm lá da estatística, né? O primeiro é estatística paramétrica, os dois, Spearman e Kendall, são não paramétricos, e são parecidos, né, em termos de objetivos, são bem parecidos esses coeficientes aqui, a forma de cálculo é um pouco diferente. E você tem outros dois tipos de similaridade por semelhança, que é a similaridade de cosseno, que é o que a gente vai discutir na sequência, que é o que eu vou usar no nosso exemplo, e a similaridade de Jacquard, que é uma similaridade baseada em conjuntos, né, faz uma relação binária entre dois conjuntos e divide a quantidade de elementos na intersecção pela quantidade de elementos na união. E aí a similaridade entre os dois conjuntos é medida dessa forma, também chamada aí de coeficiente de comunidade, tá bom? Bom, mas o que nós vamos falar é sobre a similaridade de cosseno. Você aí do outro lado, olhando para esses 3 pontos que eu coloquei na sua tela, aí o ponto A, vermelho, o ponto B, azul, e o ponto C, verde. Aí eu pergunto para você, olhando para esses pontos, o ponto B, quem é o mais próximo não, vou fazer a pergunta melhor, quem é o mais semelhante, você diria que é mais semelhante ao ponto B azul aí desses outros 2 pontos que estão aí na tela? Responde aí para mim, vai lá, responde em voz alta, bem alta aí, que é para você acordar o seu vizinho aí, já que você está em casa, você não está na rua, que eu sei disso. Bom, se você respondeu que é o ponto A, faz sentido, porque você pode ter analisado a distância entre os pontos e percebeu, o A é um vizinho mais próximo de B, então eles podem ser mais parecidos do que o ponto C, que está um pouco mais lá distante. Essa análise que eu acabei de fazer aí, supondo que você tenha feito algo parecido, é a análise que a gente faz da distância euclidiana. Eu olhei os 2 mais próximos e considerei-os como semelhantes. Mas se eu chegar para você e falar o seguinte, olha, esses pontos representam vetores. O vetor vermelho, o vetor azul e o vetor verde. E esses vetores estão num espaço bidimensional, onde que eu tenho 2 grandezas, duas quantidades, que eu chamaria de atributos, né, em inteligência artificial a gente chama isso de atributos dos dados, ou características dos dados, ou features. Então eu tenho um conjunto de dados aí, tenho 2 features que eu estou analisando. No caso, eu estou dizendo para você que A, B e C representam bolo ou receitas de um bolo de fubá cremoso. A receita de bolo de fubá cremoso, todo mundo sabe que vai açúcar, vai leite. E aí eu estou dizendo para você que o bolo A vai uma quantidade de leite e uma quantidade de açúcar.
Já para o bolo B azul, eu estou dizendo que vai a mesma quantidade de leite que o bolo A, mas vão 2 quantidades de açúcar. E o bolo C verde, ele tem também uma quantidade de leite, só que recebe 5 quantidades de açúcar. Ele fica bem mais docinho, fica mais com a minha cara esse bolo aí. E aí, quem que é mais próximo? Qual bolo é mais parecido com o outro nessa representação que você vê na sua tela? Bom, é aí que vem a análise por similaridade de cosseno. O que eu fiz nessa figura seguinte que eu estou apresentando para você? Eu medi os ângulos entre o vetor A e o vetor B e eu obtive 18,4 graus. Eu medi o ângulo entre o vetor azul B e o vetor C verde e deu 15,3 graus. Ou seja, como a distância, o ângulo entre B e C é menor do que o ângulo entre A e B, eu digo que B e C são mais parecidos do ponto de vista de semelhança. E isso faz sentido, porque você dá uma olhada, o bolo B, ele é um pouco mais doce, e o bolo C é bem mais doce, ou seja, os dois são bem mais doces do que o bolo A. Então, essa semelhança que eu analisei pela distância, baseada no ângulo, pelo fato do ângulo ser menor, os vetores são mais parecidos, também reflete o que a gente observa quando a gente analisa as quantidades de dados aí, nessa escala que eu apresentei para vocês. É por isso que a gente usa a similaridade de cosseno para poder fazer análise de semelhança em muitos casos na área de machine learning, tá bom? Bom, e como é que você calcula a similaridade de cosseno? Você calcula o cosseno entre os ângulos. Você pega 2 vetores e calcula o ângulo entre eles. Como é que eu calculo o ângulo? Calculei o cosseno e eu sei o ângulo. Se o cosseno for bem perto de 1, quanto maior o cosseno, menor é o ângulo. Se os dois tiverem cosseno 1, significa que os dois estão juntinhos. Se os dois tiverem cosseno de 0,9, significa que estão próximos. Se tiverem um cosseno de 0,2, estão mais distantes. Se tiverem um cosseno de menos 0,5, estão mais distantes, assim por diante. E aí você usa essa fórmula linda que os estudantes lá em Itaquá, eles adoram quando a gente mostra essa fórmula para eles. Eles tiram fotos, eles pintam, eles querem levar para o pai e a mãe ver em casa. Puxa, olha a fórmula linda que eu aprendi, professor. Mas nós vamos usar essa fórmula aí para a gente fazer a análise dos dados que vocês forneceram para mim lá no formulário de pesquisa. Eu vou compartilhar a tela do formulário, que é para você ver que não tem trapaça nessa... Como é que eu faço isso? Eu paro essa e vou fazer um share de screen, vou compartilhar. Tá. Você está vendo aí uma planilha. Talvez tenha dificuldade, a galera do celular pode ser que sofra um pouco aí. Peço desculpas, mas eu já eu saio dela, tá bom? Então, se vocês derem uma olhada aí, nós recebemos aí muitas contribuições. 184, menos um buraco lá em cima. Eu respondi também, tá bom? Então, embora as respostas sejam duvidosas, mas elas estão aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses dados aqui de vocês, que vocês forneceram, mais os meus, etc. E nós vamos tentar formar casais aqui, encontrar nossa cara à metade e ser feliz. E se o algoritmo funcionar direitinho, nós vamos montar uma startup, vamos ganhar bilhões de reais e vamos dar adeus à pobreza e à feiura, certo? Porque quem tem dinheiro nunca tem feiura. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu vou fazer uma preparação aqui. O pessoal da tecnologia da informação aí dá um desconto aí, porque é um exemplo didático. Tá? Eu vou chamar de respostas coletadas à minha matriz, vou dar um append. Eu preciso preparar esses dados para que fique fácil da gente fazer o algoritmo lá e não perca muito tempo. Eu não vou usar nenhum algoritmo pré-definido, não vou usar nenhuma biblioteca de machine learning específica, eu vou usar a cara e a coragem aqui, para a gente ver se nós
Conseguimos calcular aí os casais. Eu vou fazer um strip, eu vou fazer um split, isso aqui deve ser um tab, então um tab é isso aqui, vou fechar, então, Ctrl C. Agora entra uma parte de mãos ao código, mas vai ser rapidinho, eu espero, se eu não me enrolar muito, vai ser bem rapidinho. Ctrl V, tá. Agora eu vou pegar todos os dados. Bom, então agora eu fiz uma preparação Mandrake aqui, e eu vou copiar isso aqui para um código, nós vamos escrever um programinha aí para resolver essa parada para a gente. Só um minutinho, vamos ver se eu não me enrolo aqui para pegar esses dados, Ctrl C. Bom, então eu capturei aí os dados da planilha. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, voltar lá para minha tela, tá? Eu vou parar esse compartilhamento. Quase que eu saí da reunião. Vou compartilhar. Entire Application Window. Application Window, acho que é Entire Screen. Entire Screen, acho que eu vou precisar. Ok. Tá bom. Então, nós já temos os dados. Eu vou entrar aqui num codificador. Esse codificador, a única coisa que eu tenho aqui é um arquivinho de funções, onde eu tenho as perguntas que nós fizemos para vocês aí, e as alternativas. Tá? Então, as 10 perguntas estão aí. Uma funçãozinha para mostrar quem são as pessoas, qual é o casal que foi formado. Uma rotina aqui para tratar os dados, porque não sei se vocês observaram, lá na minha planilha, eu tenho palavras, eu tenho azul, eu tenho skate, eu tenho Corinthians, eu tenho calor, eu tenho trem, ou seja, eu tenho palavras, e o computador, para poder trabalhar com algoritmos, ele precisa que você pegue esses dados ordinais aí e transforme em variáveis quantitativas, e no caso nosso serão variáveis discretas, mas serão variáveis quantitativas. Então, essa rotina aqui, esse bloquinho de código aqui, faz isso para a gente, tá bom? Bom, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, com meia hora, então está na hora de terminar, então. Vamos lá. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, vou salvar esse arquivo como sendo um arquivo, chamar de dados.py. A linguagem que eu vou usar aqui é a linguagem Python, que a palestra anterior citou bastante, lá no Santander é usado, na maioria dos lugares é usado Python para fazer ciência de dados. Eu vou definir aqui uma função que vai me retornar as respostas coletadas, estou chamando as respostas que vocês forneceram de respostas coletadas. Vou criar um array aqui, rapidinho, respostas coletadas, um array vazio, e eu vou retornar esse array como resposta, e aqui nesse meio eu vou inserir o meu conjunto de dados. Tenho 100 e poucos dados aí, tá ótimo. Para nossa brincadeira tá bom demais, se nada der errado vai ser sucesso. Resp coletadas append, fecha, strip, tira brancos e separa, acho que é isso aí. Vamos ver se esses dados aqui não tem nenhum erro aqui nessa parte aqui. Posso testar isso da seguinte forma: print respostas coletadas e eu vou o dados py está aqui nessa linha aqui, então eu posso executar isso aqui. Vou executar com um interpretador Python aqui, dados.py, vamos ver se não tem nenhum erro.
Ufa, graças a Deus, hein? Então não tem nenhum erro. Conseguiu separar os dados bonitinho aí. Tenho 177 informações. Agora, tem gente colocando mais informação lá, e se for aqueles estudantes lá que vão ganhar presença na escola, pode continuar informando. Eu só não vou usar o seu dado, não vai dar para mim achar um par para você, formar um casal, mas tudo bem. Bom, então os dados estão funcionando, ótimo. Vou voltar para cá, então eu posso tirar essa verificação aqui. E aí nós vamos fazer o nosso algoritmo, finalmente. Eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de... Olha só que criatividade. Professor de federal é outro padrão, né? Vou chamar de snct.py. Quem já me acompanhou sabe que eu sempre uso essa biblioteca aqui, NumPy. A maioria dos programadores usa. Vou importar as funções que nós vamos precisar para agilizar nosso trabalho aqui, senão eu vou ficar a noite inteira aqui. E vou importar os dados. Muito bem. E agora nós vamos codificar o nosso algoritmo. Se você lembrar da fórmula do cosseno, eu vou criá-la aqui, aí você vai relembrar. A fórmula do cosseno entre dois vetores, eu apresentei para vocês lá, eu chamava de A e B, aqui eu vou chamar de vetor 1 e vetor 2, é a seguinte. É o produto escalar entre os vetores dividido pela norma do vetor 1 multiplicado pela norma do vetor 2. Essa é a definição de cosseno. A partir da geometria analítica ou da álgebra linear, como vocês queiram, aquela fórmula para calcular o produto escalar, que é igual ao produto das normas pelo cosseno do ângulo, você isola o cosseno e você tem essa fórmula aí. Mas quem é o produto escalar? O produto escalar entre os dois vetores, vou codificar aqui. Vou criar uma variável para me acumular, né? Produto escalar, todo mundo sabe. For in range de o tamanho de um dos vetores. Os dois vetores têm o mesmo tamanho, são 10 coordenadas, 10 perguntas. Cada pergunta é uma dimensão do nosso espaço vetorial aí. E aí, quem é o produto escalar? O produto escalar é a soma da coordenada i do vetor 1 multiplicado pela coordenada i do vetor 2. Tá? Ou seja, produto escalar é a multiplicação coordenada a coordenada. E, por fim, eu retorno esse somatório, que é o tal do produto escalar. Mas você viu que aqui embaixo eu usei a norma também, então eu vou precisar codificar a norma. O que é a norma de um vetor? A norma de um vetor é também um somatório, vou começar com 0, vou navegar nas coordenadas do vetor, aqui é vetor, não é vetor 1 nem vetor 2, é um vetor genérico, e aí a norma vai ser igual à somatória, a coordenada do vetor ao quadrado, ou vezes ela mesma, vou colocar o quadrado aqui, tá bom? Soma, 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 terminou, aí você retorna a raiz quadrada desse número, porque se você lembrar lá, né, a norma de um vetor é a raiz quadrada da somatória dos quadrados das suas coordenadas. Então isso aqui elevado a meio, o pessoal da matemática sabe, aí a raiz quadrada elevado a meio. Ótimo, então a gente já sabe calcular cosseno de dois vetores. Então a gente já pode calcular a similaridade das respostas que vocês deram. Eu vou criar aqui uma função de similaridade para as respostas. Para quem
querendo um pouquinho de matemática, isso aqui é o seguinte, ó, eu estou pegando o produto cartesiano de respostas, então eu tenho lá 177 respostas. Então eu estou criando uma matriz 177 por 177. Estou criando uma matriz que é o produto cartesiano das respostas, de cada uma das respostas. E o contradomínio, né, seria o domínio, o contradomínio disso aí é o intervalo -1 até 1, que é justamente o range do cosseno, né? Pelo menos para números reais, os cossenos variam de -1 a +1, tá bom? Bom, eu vou criar uma matriz de similares, essa matriz vai ser uma matriz, vou criar ela zerada, e ela vai ser uma matriz 177 por 177, que é o tamanho das respostas. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar em todas as linhas, e para cada linha eu vou navegar em todas as colunas. Então agora eu tenho elemento i e j, e eu posso comparar a similaridade entre o elemento i e j nas respostas que vocês deram. Por exemplo, eu vou pegar aqui o nome aqui aleatório aqui, Diogo e Renata. Então eu posso comparar a similaridade entre Diogo e Renata. Agora, se for Diogo e Diogo, é a mesma pessoa, eu não vou comparar. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou eliminar essa possibilidade. Então se o i for j, ou seja, é a mesma pessoa, eu vou retornar... se for a mesma pessoa, o ângulo entre eles é 0, porque é a mesma pessoa, é o mesmo vetor. Então, o cosseno é 1. E como eu vou querer saber o maior, né, os maiores valores de cosseno, para ver quem está mais perto, ou seja, maior cosseno, menor o ângulo, então eu vou retornar um valor negativo aqui. Vou retornar, não, vou fazer o seguinte, vou fazer a matriz e J é um valor negativo. Vou colocar um valor aleatório 9 aqui, matriz i J é um valor negativo. Do contrário, a matriz i J, vou calcular o cosseno. E das respostas I do Diogo, e das respostas J da Renata. Tá bom? Então, ótimo. E aí, se não tiver nada errado, eu tenho a matriz de similaridade, eu posso retornar essa matriz para quem chamou. Bom, então, só para você entender o que eu fiz até agora, eu peguei montei uma matriz 177 por 177, coloquei o Diogo numa linha e fui pegando cada um dos outros usuários e colocando nas colunas e calculando o cosseno do ângulo entre eles. Claro que, então, eu tenho tamanhos de cossenos variados aí. O maior cosseno, que não seja 1, eventualmente pode até ser 1, né? Pode ter uma pessoa exatamente igual ao Renato, ao Diogo, à Renata, etc. Mas eu vou pegar o maior cosseno, e esse maior cosseno vai ser a pessoa mais parecida com aquela pessoa, e vai formar o casal com ela, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Então eu vou pegar os mais próximos de um determinado elemento da matriz, vou chamar de índice aqui, e matriz de similares. Então, eu vou pegar para um elemento da matriz de similares, quem são os mais próximos. E esses mais próximos serão essas engasgadas que é homem pensando, tá? Ou tentando lembrar como é que é o código. Acho que é assim. Similares, índice, se for ao maior, similares, índice, retorna um array, eu vou pegar o elemento 0 aqui, desse array, é isso aí. Muito bem, então está quase no final. Então nós temos todo o algoritmo pronto. Eu já sei calcular cosseno, já sei calcular uma matriz de similaridade, ou seja, fazer uma matriz de adjacências com as pessoas
e a semelhança entre elas por meio do cosseno, e eu já consigo olhar para uma linha e dizer quem mais parece com aquele elemento da linha, que representa a linha. Então, a gente pode pegar as nossas respostas. Eu vou pegar as respostas que eu coloquei naquele conjunto de dados, vou mandar tratar, ou seja, pegar os nomes e transformar em números, dados, respostas que nós coletamos. E, por fim, eu vou criar uma matriz de similares, dizendo que é a similaridade das respostas. Bom, agora eu já sei, eu já posso... acabou, já posso calcular a similaridade entre duas pessoas. Para você falar que eu não estou roubando, eu vou pegar o meu nome, que é o primeiro lá. Se você olhar aqui em dados, Francisco de Oliveira, né? Vou pegar esse cidadão aqui. Então, ele é o índice 0 da matriz, tá bom? A matriz índice 0, é o primeiro elemento da matriz, é o índice 0. Não vou nem fazer uma funçãozinha para calcular, não. Eu poderia pedir aqui para ele falar o seguinte, assim, ó. O índice de Francisco é igual a funções, ponto, índice, Francisco de Oliveira, a matriz de similares. Ele vai me retornar, até vou fazer essa verificação, que daí eu já checo se eu não digitei nada errado no código. Aqui é para ele me retornar o valor 0, porque eu sou o primeiro da matriz. E tem um erro de código, tem um parênteses que não está bem fechado na linha 18, vamos consertar. Aqui, ó. Uma coisa feia aqui. Muito bem. Está resolvido o problema. Estou suando aqui, tremendo. Menos 9, porque ele não encontrou Francisco de Oliveira. O 0 sou eu. A matriz que eu mandei está errada. A matriz é de respostas. Fechou, tá certinho. Então, até aqui está tudo certo. Então, eu sou o Ix aqui, ele voltou o meu índice, e eu quero saber quem é o meu próximo, quem é o meu par. Então, eu vou pedir para ele mostrar para mim quem é o meu par. Quem é o meu par? Meu par são os mais próximos. São mais próximos, recebe meu índice, que é Ix ali, que eu calculei, e recebe a matriz de similares. Tá? Eu quero o cara 0 dessa matriz, ou seja, mais, porque eu posso ter 3, 4 pessoas bem próximas de mim. Eu, para efeito didático aqui, eu vou pegar só o mais próximo e vou retornar o número inteiro aqui. Beleza. E aí nós temos condições de mostrar qual é o par que ele formou para o tal de Francisco. Então, funções, show, e aí eu vou mostrar as respostas de X, que sou eu, e o respostas de X, que é justamente a minha cara metade. A minha esposa não está aqui presente, então não tem nenhum problema, não vai dar um divórcio, um briga entre casais, vamos lá. Tá, deixa eu só limpar essa tela aqui, que ela... Vamos ver se funciona.
E aí está. Francisco de Oliveira e um IQ 32209. Bom, tá bom, depois eu vou saber quem é você aí, tá? Eu tenho esse cadastro de IQs lá no campus de Itacoaquecetuba, tá bom? Então esse é um casal Francisco de Oliveira e alguém. Você fala assim, mas eu não quero Francisco de Oliveira, vamos fazer um aleatório aqui, tá bom? Eu vou pegar esse X e vai ser qualquer pessoa, que é lá no cadastro de respostas, eu vou pegar lá randomicamente, aleatoriamente, um índice para essa pessoa e vou calcular qual é o par dessa pessoa. Vamos ver como é que fica isso aí. Por algum motivo a minha imagem não está vindo. Olha, Victor e Natália. Olha só, Natália, aí conseguiu achar o seu par, hein? Espero que não dê briga com o namorado. Tá bom? Então, moçada, vou sortear outro para ela não falar que eu estou de sacanagem com ela. Éder e Yuri. Éder e Yuri. Você vê que o algoritmo ele não tem nenhum viés, ele não não tem preconceito, não tem nenhuma malversação da sociedade. Outro casal, Milena e Gustavo. E essa é a ideia desse algoritmo. Então, o que nós fizemos até aqui? Nós... como é que nós estamos de tempo aí? Está acabando o nosso tempo, ok. Então, deixa eu... O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma breve introdução sobre o que é a inteligência artificial, onde que ela está situada, os pilares dela como a matemática e a estatística, machine learning como um subcampo da inteligência artificial, e o que nós fizemos aqui foi uma espécie de machine learning. O algoritmo que nós usamos aqui se classificaria mais lá no tipo de não supervisionado, porque a gente não forneceu nenhum rótulo para os dados. Nós colocamos os dados, o algoritmo trabalhou e fez uma inferência baseada naquele conjunto de dados lá. Tá? Nós usamos a métrica da similaridade de cosseno, porque é uma métrica que é muito usada, por exemplo, em sistemas de recomendação, que é o que você vê toda hora na sua frente aí. É uma métrica muito usada. É claro que as técnicas do algoritmo, elas mudam, porque imagina se pega o Magazine Luiza. Magazine Luiza tem lá 10 milhões, 12 milhões de produtos e 25 milhões de clientes. Pô, uma matriz 25 milhões por 10 milhões. Fica com um tamanho impraticável, não cabe nem na memória do computador. Então, você precisa de técnicas mais sofisticadas para tratar esse tipo, fazer similaridade entre essas coisas, de forma que o algoritmo funcione de forma rápida, o mais rápido possível, caiba nas memórias dos servidores e atinja mostre o resultado num tempo factível. Não adianta nada ele ficar calculando a vida inteira e nunca dar a resposta. Tá? Aí usamos similaridade de cosseno, e aí fizemos um exemplo prático com preferências genéricas de pessoas, e através das preferências nós criamos vetores de 10 dimensões para essas pessoas. Os meus vetores, estava todo ele ali no... chamar professores aí da matemática, pode até criar caso comigo depois. Eu estava ali no primeiro decônio, porque como eu estou trabalhando com 10 dimensões, então eu estava ali no primeiro decônio, todos os vetores naquele espaço ali, e aí os vetores mais próximos indicavam a similaridade entre as pessoas, e é de onde saíram esses casais nessa brincadeira que eu fiz aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu acho que podemos parar por aqui. Estou satisfeito com o que nós fizemos. Professor Francisco, excelente, né, ver programação ao vivo, né, o pessoal super elogiando aqui no chat. Você está sendo muito assediado para ir visitar outros campos, pedir sua redistribuição, sua remoção. Não, eu estou bem perto de casa aqui. Mas a gente nunca sabe. O mundo dá muitas voltas.
o campus Itaquá dificilmente vai liberá-lo, né? Eu quero fazer algumas perguntas. Talvez não, às vezes eles querem se livrar logo de mim, então eu falo, não, pode ir. Principalmente os estudantes da matemática. A gente quase sofreu uma invasão do Tinder aqui, né? O pessoal do Tinder ficou preocupado. Não, esse aplicativo aí nós vamos vender, vamos ganhar bilhões, vamos mudar de vida. Tem muito pessoal, já muitos estudantes aqui no chat também interessado em ser acionista, né? Trabalhar na grande corporação. Vou fazer uma pergunta aqui do Clodoaldo Júnior, né? Comumente são utilizados modelos com aprendizados supervisionados e não supervisionados. Por que não se vê tantas utilizações do aprendizado por reforço? Ela seria o ideal, por realmente aprender igual ao ser humano? Então, é a área que eu estudo, é uma excelente pergunta. Na verdade, o aprendizado por reforço, ele foi muito usado em jogos, tem até a história do AlphaGo lá, que todo mundo deve conhecer, que depois foi comprado pela Google, né? Inclusive, quem gostar desse assunto, tem um curso do autor, do chefe da equipe que construiu o AlphaGo e que ganhou lá do multicampeão mundial lá, Lee Sedol, lá, ganhou do jogo de Go. Então começou inicialmente com jogos e agora que está vindo para aplicações práticas, aplicações no mundo real. Mas, por exemplo, uma aplicação que o aprendizado por reforço um campo onde ele tem muita aplicação é no carro autônomo. E como ele aprende por erro, por tentativa e erro, então tem um problema prático aí de você botar um algoritmo que aprende com os erros. Só que se você já colecionar todos os erros possíveis, ou a maioria dos erros possíveis, ele praticamente não vai errar mais na vida prática, até porque ele tem sensores que nós não temos, né? Tem sensor atrás, sensor do lado, e a gente não tem. Mas é uma aplicação legal nesse tipo de campo. Outro campo que é usado muito em campos onde o ser humano não consegue, não pode chegar, e aí o aprendizado por reforço, um robô faz uma tentativa, a temperatura está muito alta, ele retorna, ele é penalizado, ele volta, então temperatura muito alta para um robô é uma coisa, temperatura muito alta para um ser humano é outra coisa bem menor e muito mais crítica, né? Então tem aplicações sim no campo, no mundo real, mas ele começou historicamente com jogos, resolvendo jogos de tabuleiro. Perfeito. Aqui um convite, né, do professor Robson de Guarulhos, perguntando se você topa, né, fazer uma oficina de IA no campus Guarulhos, e se dá para começar, né, usando o Colab do Google e o Jupyter. Dá sim. Eu não usei aqui, porque como eu sou... aquele currículo que você lá há 25 anos, ele é muito mentiroso, ele está uns 15 anos desatualizado, né? Mas que a gente não coloca para o pessoal não saber a nossa idade real, mas enfim. Eu não usei porque eu uso mais o terminal mesmo para programar, e agora estou usando essa novidade aqui, que é o Visual Code, né, e tal, Visual Studio Code, mas você pode fazer no Colab do Google, que lá tem todas as bibliotecas estão lá, eu já testei vários algoritmos lá, as bibliotecas estão todas instaladas lá, então para o estudante que, puxa vida, se ele for ter que instalar um Python, as bibliotecas, as dependências todas, ele acaba desistindo, porque a máquina dele pode começar a dar pau, se for no Windows, então eu parei agora há pouco, como eu ia fazer essa palestra, eu falei, quando eu estava ameaçando chover, pode acabar a energia, pode dar problema no computador, eu fui pegar um computador novinho aqui, um Windows 10, fui instalar as bibliotecas e ele não instalava, porque tem um monte de dependências que não tem, então você tem que ter um trabalho mais, vamos dizer assim, mais fino para poder customizar e deixar as bibliotecas funcionando. E lá no Colab do Google é direto, né? Você abriu o notebook lá, está pronto, está rodando o algoritmo. E quanto ao convite da palestra, da oficina, eu estou à disposição, aí a gente pode combinar aí, de acordo com a conveniência aí, inclusive pandêmica, para a gente fazer essa oficina lá em Guarulhos, tá bom? Só digitar, professor Robson, né, Francisco de Oliveira no e-mail, que ele vai sugerir
o nome do professor completo com contato por e-mail. Professor, eu queria agradecer aqui imensamente, né, essa apresentação, foi um show, né, de programação, né, de quem fazendo ao vivo mesmo, né, isso é fantástico, né, então a gente vê que a gente tem gente muito boa no Instituto, né, formando pessoas melhores ainda. Fique à vontade, se quiser dar uma palavrinha final, né, uma mensagem aos seus estudantes que estão em peso aqui, né, ficaram cobrando, né, para você divulgar a lista completa em algum momento aí que for possível, né, para ver quem foram os matches. Posso montar aqui uma tabela e mandar. E aí cada um se encontra depois aí no privado e resolve esse problema aí. Bom, sobre o fazer ao vivo, na verdade, eu gosto de fazer ao vivo porque eu acho que engaja mais o estudante, porque ele vê que não é tão... Claro que a gente tem experiência, muitos anos fazendo, então... E mesmo assim você comete alguns errinhos, digita errado, aí sobra um parênteses aqui, uma vírgula lá, mas você acaba fazendo, e o estudante, ele olhando o contexto, né, vocês viram que eu criei uma aplicação, é uma aplicação de IA, claro que ela está num nível básico, mas a customização disso não é um bicho de 7 cabeças, mas o estudante consegue ter a visão completa do aplicativo. Desde o começo, você viu, fui lá, peguei os dados numa planilha do Google Forms, trouxe para um arquivo .py aí, que é um arquivo de programa. Claro que eu usei uns truques ali, que só a experiência dá para a gente, né? Aquele tratamento de montar o array já direto ali, então é uma coisa que não é todo mundo que faz das primeiras vezes, mas vai fazer com o tempo, a minha experiência vai fazer. E eu costumo brincar, é o seguinte, quem não sabe passa vergonha ao vivo, eu gosto de passar vergonha ao vivo assim. Mas, voltando então à mensagem para os estudantes, é que eu falo isso sempre para eles, principalmente nas aulas de cálculo numérico, ou mesmo nas aulas de matemática, que a gente acaba envolvendo alguma coisa de tecnologia, que você está estudando matemática, você está estudando mecânica, e a vida hoje está seguindo um rumo, amanhã ela muda. E você tendo o conhecimento dessas tecnologias, ainda que o básico, você abre novas frentes, novas saídas para o seu futuro. Não quer dizer que você vá seguir aquele caminho, todo mundo agora vai virar cientista de dados. Até eu falei o exemplo de uma moça na semana passada, que estava dando uma entrevista, ela é estatística e está trabalhando com ciência de dados, não está trabalhando com estatística, vamos dizer assim, pura, está trabalhando com estatística aplicada em ciência de dados. Então, o estudante de matemática pode ir para a ciência de dados. O de mecânica pode ir para a ciência de dados, pode ir para a ciência de dados. Pode ir para a inteligência artificial, pode ir para a inteligência artificial. Pode ficar na mecânica, ser um professor de matemática? Pode. Vai ser um mecânico melhor, vai ser um professor de matemática melhor, porque ele tem um know-how, tem uma caixa de ferramentas mais completa do que os outros. Então, esse é o recado que eu dou para os estudantes. Estudem, não tenham medo dessas novidades, porque isso só vai te ajudar lá na frente. É isso. Obrigado a todos. Perfeito, professor Francisco, né? Agradeço mais uma vez a excelente participação e já faço um link aqui com os nossos convidados.